Olá, eu sou o Rodrigo James, o titular deste canal, e eu tô aqui hoje para falar sobre The Flash, ou Flash, o novo filme da DC Warner sobre o herói Flash, que acaba de estrear. Mas antes, vamos falar sobre este canal. Por que é que você até agora não deu um like neste vídeo? Por que é que você ainda não compartilhou com os amigos? Por que é que você não assinou este canal? E por que é que você ainda não ativou as notificações para ficar sabendo quando eu posto novos vídeos por aqui? Se você já fez isso tudo, parabéns. É isso mesmo que eu queria te convidar para fazer. E também queria te convidar para assinar a minha newsletter Mala. A Mala é uma newsletter que eu faço sobre cultura pop, sobre entretenimento e que tem todos esses assuntos relacionados. Cinema, séries, música, coisas em geral relacionadas à cultura pop e que sai todas as sextas-feiras, que vai todas as sextas-feiras nos e-mails das pessoas assinantes. Então é isso, o endereço está aqui embaixo, malanewsletter.substack.com. Eu queria estruturar esse vídeo sobre Flash em duas partes, com e sem spoilers. Sim, vai ter spoiler, mas isso eu vou deixar mais para daqui a pouco, porque antes eu queria falar sem spoilers sobre esse filme. Então, se você ainda não assistiu, tudo bem, pode ficar aí tranquilo assistindo o vídeo, que eu aviso quando chegar a parte dos spoilers, ok? Enquanto eu assistia Flash hoje pela manhã, eu fiquei me perguntando se a gente não chegou ainda numa era em que os filmes de heróis, a fórmula de filmes de heróis chegou ao esgotamento. Eu estou falando filmes de heróis como um todo, quase como se fosse um gênero ou um subgênero do cinema, alguma coisa do tipo. São tantos filmes de heróis, e é engraçado que eu fui comentando isso com um amigo logo na saída da cabine que a gente foi hoje de manhã, e a gente mesmo ficou surpreso com quantos filmes de heróis a gente já viu esse ano de 2023 e a gente não lembrava dos filmes. A gente teve uma dificuldade para poder lembrar de todos os filmes de heróis, sei lá, desde Homem-Formiga, que foi esse ano e eu nem me lembrava direito, enfim, todos os outros filmes que já vieram aí de Marvel, de DC, Shazam, né? Shazam, quem é que se lembra do Shazam, do Shazam 2? Né? Foi esse ano. Bom, então eu vim pensando sobre isso, e na verdade eu estava um pouco pensando nisso durante a exibição do filme, enquanto eu estava assistindo, porque de cara eu vou dizendo que eu gostei do Flash, tá? Mas eu preciso fazer algumas ressalvas aqui. Eu acho que a gente talvez tenha chegado nessa época do esgotamento do filme de herói como um gênero. Isso é normal, né? Eu acho que existem gêneros que se esgotam e precisam de uma reciclagem. O western, por exemplo, é um gênero que se esgotou, né? Eu me lembro quando Os Imperdoáveis saiu, que falou-se muito sobre isso, no esgotamento do gênero western e como que Os Imperdoáveis eram, de certa forma, um filme definitivo sobre aquilo. Poderia pronunciar alguma coisa no futuro, algum outro tipo de renovação do gênero western? Poderia, mas não foi feito. Eu acho que só Django Livre que veio e deu uma certa renovação para esse gênero, mas isso é outro assunto. O que eu queria dizer é que eu acho que a gente sim esgotou, está chegando no esgotamento de filmes de heróis. Esse Flash é um filme que, por mais que ele tenha me entretido, e sim, foi um filme que me entreteve. Ele é engraçado, ele tem ótimas cenas de ação, ele tem atores carismáticos. O próprio Ezra Miller é um ator super carismático e ele carrega o filme nas costas, sim. Né? O Michael Keaton, que participa do filme como o Batman, isso não é spoiler, tá, gente? Porque isso estava desde o início, na própria sinopse do filme. O Michael Keaton também participa e tem uma boa participação, mas o fato é que como um todo, né, ele é mais do mesmo. Ah, mas se é mais do mesmo, é um filme ruim. Não necessariamente. Né? Você pode
fazer mais do mesmo e fazer filmes bons. Tá aí séries como Predador, Velozes e Furiosos, que tem filmes bons e filmes ruins ao longo das últimas décadas. Essas séries estão aí para provar isso, né? Aí você vai falar que Velozes e Furiosos traz alguma inovação para o gênero da ação? É claro que não. Mas às vezes oferece filmes bons. Dentro, claro, daquela redoma filmes Velozes e Furiosos. E é isso que eu quero dizer do Flash. Eu acho que o Flash é um bom filme dentro de uma redoma filmes de heróis que já chegou no momento em que precisa ser renovado. No final das contas, existem algumas fórmulas, existem alguns truques nos filmes de heróis que são os mesmos. E aí não importa se é filme da Marvel, se é filme da DC, se é filme de qualquer outra empresa, se é algum herói independente, não importa. O que importa é que esses truques vão sendo usados e repetidos à exaustão sem uma renovação para os filmes de heróis. Então, essa é a primeira parte. A partir de agora, eu vou falar mais profundamente sobre o filme, então sim, teremos alguns spoilers, ok? Se você não assistiu a Flash, dê um pause nesse vídeo e a gente volte a ele quando você tiver assistido, ok? 3, 2, 1 para você dar pause. Então vamos lá. Por tudo que Flash esteve envolvido, eu acho até um milagre que o filme tenha saído bom dessa forma. Porque tem desde a história de toda a história da Warner DC, né, que não acerta nos filmes e tem um certo problema com isso. Vale lembrar que esse filme foi todo filmado, antes do James Gunn e do Peter Safran assumirem a DC dentro da Warner. Então ele ainda não era sob a direção dos dois, que eu acho até que essa renovação que eu estou querendo para os filmes de heróis pode ser que venha com eles, mas vamos esperar, tá? Então esse filme foi feito todo antes. E tudo que ele foi, tudo que teve ali em torno dele, desde os problemas com Ezra Miller, né? O Ezra Miller todo mundo sabe, é um ator super problemático, teve envolvido em vários problemas, foi cancelado, tanto que eu estava olhando, ele está participando no mútuo da divulgação do filme, não. Ele teve no tapete vermelho, né, na pré-estreia do filme, agradecer inclusive ao James Gunn, ao Safran e tudo mais, mas ele não esteve na divulgação do filme, nas junkets, nas coletivas, nas entrevistas sobre o filme. O que é a história de Flash? Na verdade, é uma história até bem simples. O Flash, depois ali de uma sequência inicial até muito boa e bem trabalhada, bem feita, até a parte de efeitos especiais, ele resolve usar a sua velocidade para voltar no passado. Ele descobre ali, até numa conversa com o próprio Batman, o Batman do Ben Affleck, que está no filme, resolve voltar ali atrás, resolve voltar ao passado, usar a sua velocidade, descobre que ele consegue voltar ao passado, e ele quer voltar ao passado para refazer toda a história da sua família. O seu pai foi acusado, e a gente percebe de cara que foi acusado injustamente de assassinar a mãe, e ele está preso desde então. Inclusive naqueles dias o Barry Allen, né, que é o personagem, o personagem, né, que está por trás da máscara do Flash, está ali às voltas, inclusive com o julgamento do pai, né, e tem uma história de uma imagem que ele consegue recuperar, que mostraria teoricamente que o pai era inocente. Enfim, ele resolve voltar ao passado para poder refazer essa história, recontar essa história e impedir que o pai dele se envolva naquela situação que levou até a morte da mãe. Só que isso a gente já sabe porque a gente assistiu vários outros filmes de multiverso e viagens ao passado, inclusive De Volta para o Futuro, que é muito citado nesse filme. A gente sabe que quando você volta ao passado, quer dizer, a gente sabe porque a gente é do cinema, né? A gente nunca sabe se isso é real. Mas quando você volta ao passado e interfere em alguma coisa, toda a timeline que você interferiu é alterada. E é isso que acontece. O Barry Allen, o Flash,
ele é jogado numa realidade paralela em que existe um outro Barry Allen mais novo do que ele, sim, porque ele volta lá atrás, ele volta ao passado mesmo, anos antes até daquele presente em que ele vive, não só numa realidade, então não só acontece uma realidade paralela, como acontece, como ele está no passado, então ele dá de cara com um Barry Allen mais novo, que ainda não havia se transformado em Flash, uma outra realidade em que existe um Batman, mas não é o Batman do Ben Affleck, é o Batman do Michael Keaton, é aquele Batman com aquela estética dos filmes do Tim Burton. Não existe um Superman, mas sim existe uma Supergirl que está ali aprisionada na Rússia e eles vão lá libertar essa Supergirl, tudo para poder corrigir essa cagada, entre aspas, que ele fez, até porque o vilão, se é que dá para falar que esse é o vilão do filme, o Zod, General Zod, chegou à Terra para destruir a Terra. E aí a gente se lembra lá do filme Homem de Aço, quando o General Zod chega à Terra e o Superman tem que ir lá combatê-lo, né? Lembra o filme Homem de Aço? Pois é, tem uma conexão com esse filme. Então, se não tiver um Superman, como que eles vão combater? Então, eles vão lá procurar a tal da Supergirl e trazê-la de volta. Primeiro, ele tem que convencer o Batman que o Batman tá velho, o Batman do Michael Keaton tá velho, velho e aposentado, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que ensinar o outro Flash, o outro Barry Allen, que ele, sim, se tornou o Flash, né? Então, ele agora tem poderes e, ao mesmo tempo, ele perde poderes. É uma boa história. Eu estou contando ela toda aqui de uma forma desenfreada, mas sim, é uma boa história, é uma história que entretém e você percorre todos esses caminhos com poucas explicações, porque eu acho que quando tem muita explicação, é porque o filme você não está entendendo nada, mas quando tem poucas explicações e você entende o que está acontecendo, é porque o filme está sendo bem sucedido na tentativa de te fazer entender sem explicar muito. Então, todas essas ações vão transcorrendo, vão te entretendo, com aquele humor específico do personagem Flash, e aí eu acho muito legal, porque o tempo todo a gente está vendo dois Flash, dois Ezra Miller, dois Barry Allen, e eles têm um comportamento diferente. O humor daquele Flash que a gente está acostumado a ver, que viu Liga da Justiça e por aí vai, é um humor mais sarcástico e tal. O outro é mais bobão. É um humor mais bobão. Então, tudo isso é mérito do Ezra Miller, que tirando tudo, deixando tudo de lado, é um bom ator. Carrega o filme nas costas, sim. Acho que é a grande atração desse filme. Claro, tem o Michael Keaton? Tem, beleza. Mas eu acho que não, o Michael Keaton sozinho não consegue carregar, não consegue dar o brilho a esse filme. Tem um monte de fanservice, né? Até quando eles vão lá misturar os multiversos, né? Trazer os multiversos. Quando os multiversos começam a colidir, a gente vê os Supermans antigos, né? A própria brincadeira lá com o Superman do Nicolas Cage, que nunca aconteceu, né? Foi um filme que nunca aconteceu, mas todo mundo sabe que o Nicolas Cage uma vez seria, né, o Superman de um filme que nunca foi filmado, mas a gente vê, é muito bacana, a gente vê o Christopher Reeve, o George Reeves lá atrás, o primeiro Superman, ainda em preto e branco, tá tudo isso misturado ali nesse filme Flash. Então, assim, a estrutura do filme, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, funcionam. As cenas de ação são muito boas, com algumas ressalvas de efeitos especiais, que eu não vou nem entrar nisso, porque efeito especial é um grande problema nos filmes de heróis hoje. Mas é isso que eu disse no início. Acho que quando você termina Flash, você está, de certa forma, satisfeito que o filme te trouxe uma sensação boa, te entreteve, te fez rir, você gostou das cenas de ação, você entendeu a história, você amarrou todas as pontas, tem umas pontas que não amarram não, mas enfim, você amarrou as pontas propostas pelo filme, mas fica aquela sensação de que toda essa gama de filmes de heróis talvez tenha chegado num esgotamento, e essa foi a minha sensação, e essa é a sensação que eu tô até agora, algumas horas depois de ter terminado Flash. Mas então é isso. O que você achou? Você concorda comigo? Será que você também teve essa opinião?
Conta pra mim, conta aqui nos comentários. Dê um like nesse vídeo, ou conta lá na newsletter Mala, se você tá vendo esse vídeo através da Mala, conta aqui nos comentários da Mala e vamos conversar sobre isso, porque eu acho que pode estar vindo aí um período em que a gente vai cair um pouco com a nossa vontade até de ir ao cinema ver filmes de heróis. Mas Flash é bom, ok? Conta pra mim e não esquece de curtir esse canal, ativar as notificações para saber quando eu posto mais vídeos e assinar a newsletter Mala, que vai todas as sextas-feiras para os e-mails das pessoas cadastradas, ok? Então é isso, esse foi mais um vídeo sobre cinema aqui no canal Rodrigo James, e eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre música, sobre cultura pop e entretenimento, e sobre a vida em geral. Um grande abraço.